Ao entrarmos no capítulo 26 de Mateus, somos transportados para um momento de tensão crescente, em que Jesus começa a preparar seus discípulos para o desfecho iminente de sua jornada terrena. No versículo 1, lemos que, ao concluir seus ensinamentos, Jesus diz aos discípulos: "Sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado." Aqui Jesus é direto. Ele não fala em parábolas ou metáforas, mas afirma com clareza o que está por vir: seu sacrifício na cruz. Ele anuncia que dentro de pouco tempo, mais especificamente em 2 dias, acontecerá a Páscoa, uma festa sagrada para o povo judeu, e que junto a ela ocorrerá sua própria entrega. O impacto desse anúncio é profundo, e precisamos entender o que essa menção à Páscoa significa no contexto histórico e espiritual. A Páscoa, ou Pessach, era a celebração do livramento dos israelitas do cativeiro egípcio, um marco central na história de Israel, lembrado ano após ano como símbolo da libertação e do poder de Deus sobre os opressores. Jesus, ao se referir a essa festa, conecta sua iminente crucificação ao maior ato de redenção já vivenciado por Israel. Ele mostra que o mesmo Deus que livrou o povo da escravidão está agora prestes a realizar uma obra ainda maior de libertação, desta vez para toda a humanidade. A ironia desse momento é rica. Enquanto os judeus celebravam a Páscoa, relembrando o sangue do Cordeiro que os protegeu da morte no Egito, Jesus se apresenta como o verdadeiro Cordeiro de Deus, que por meio de seu sangue livrará as pessoas da morte eterna. Esse paralelo é profundo e intencional. Jesus, ao fazer essa declaração, sabia que estava cumprindo os simbolismos da lei mosaica, revelando-se como o cumprimento de toda promessa messiânica. Ele não apenas profetiza seu destino, mas o contextualiza na história redentora de Deus com o seu povo, mostrando que sua morte é parte de um plano eterno. Avançando para os versículos 3 e 4, Mateus nos transporta para os bastidores da traição, para os líderes religiosos que deveriam ser os guardiões da verdade e da justiça. Vemos que, enquanto Jesus preparava os discípulos para o sacrifício, os principais sacerdotes e anciãos do povo reuniam-se no pátio do sumo sacerdote, chamado Caifás, planejando uma forma de prender Jesus e matá-lo. Esses líderes, que deveriam ser homens de fé, de comunhão com Deus e de preocupação com o bem do povo, estão agora mancomunados em um plano perverso. Eles não querem apenas prender Jesus, eles querem eliminá-lo. A ironia está em que aqueles responsáveis por conduzir o povo em direção a Deus agora planejam matar o próprio Filho de Deus. O nome Caifás é emblemático aqui. Ele é o sumo sacerdote daquele ano, um homem com autoridade religiosa sobre Israel. Mas ele encarna a corrupção da liderança que prioriza a política e o poder sobre a verdade e a fé. Caifás representa uma estrutura religiosa que havia se tornado vazia, focada em manter o controle e a influência, em vez de promover a verdadeira adoração e santidade. A presença dele nesse complô demonstra a seriedade do problema espiritual que assolava a liderança de Israel. Eles estavam cegos para o Messias, ocupados demais com suas próprias tradições e poder. Então, no versículo 5, há uma ressalva. Eles diziam que não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Essa preocupação com o tumulto mostra que os líderes estavam cientes da popularidade de Jesus entre o povo. Eles temiam uma reação, pois muitos acreditavam que Jesus era um profeta enviado por Deus. Seguimos agora para um momento íntimo e marcante na narrativa. No versículo 6, lemos que Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. É interessante notar que Jesus, mesmo sabendo que seu sacrifício se aproxima, escolhe passar esses últimos momentos não apenas com seus discípulos, mas entre pessoas comuns, até marginalizadas, como Simão, o leproso. Ele se conecta com aqueles que a sociedade geralmente rejeita. A menção de Simão como o leproso sugere que ele havia sido curado por Jesus, mas o estigma permanecia em seu nome. Essa é uma lembrança da marca social que a lepra deixava, independentemente de alguém ser restaurado fisicamente. Jesus, ao estar ali, reforça sua missão de se aproximar dos desprezados e oferecer-lhes dignidade e esperança. No versículo 7, vemos uma cena que, para muitos, é memorável e, para outros, intrigante. Uma mulher se aproxima de Jesus com um vaso de alabastro cheio de um perfume muito caro e o derrama sobre sua cabeça enquanto ele estava à mesa. Esse ato pode parecer incomum, mas naquela cultura, ungir a cabeça de alguém era um símbolo de honra e respeito, frequentemente associado à consagração.
Esse perfume, que era um nardo puro e de alto valor, simbolizava o que essa mulher tinha de mais precioso. Era um gesto de devoção e amor, em que ela entregava o melhor de si ao Mestre, reconhecendo-o como alguém digno de todo sacrifício. Nos versículos 8 e 9, lemos que os discípulos ficaram indignados ao ver o que a mulher fazia. Eles questionam: para que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dado aos pobres. Esse questionamento revela o choque dos discípulos ao verem um bem tão valioso sendo desperdiçado dessa maneira. Para eles, esse gesto parecia uma extravagância desnecessária. Podemos notar aqui uma tensão entre a lógica prática e o amor incondicional. Os discípulos, focados na ajuda imediata aos pobres, não conseguem ver a profundidade do ato daquela mulher. Esse é um ponto de contraste importante. Enquanto Jesus está prestes a se entregar totalmente, sem reservas, os discípulos ainda calculam os custos e ponderam a racionalidade de um ato tão radical. No versículo 10, Jesus, percebendo a reação deles, repreende os discípulos com uma resposta que desafia a lógica humana. Por que incomodais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Essa resposta de Jesus é direta e valoriza o ato de devoção dela. O que ela fez foi bom e justo aos olhos de Deus. Jesus enxerga, por trás daquele ato, um gesto de amor, gratidão e talvez uma percepção mais profunda do que a maioria tinha sobre o que ele enfrentaria. Esse momento nos mostra que nem tudo o que parece prático ou útil aos olhos humanos tem o mesmo valor diante de Deus. Jesus estava mais interessado na intenção do coração dela do que no valor material do perfume derramado. No versículo 11, Jesus acrescenta: pois os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Essa frase é rica em significado. Jesus não estava desmerecendo a importância de ajudar os pobres. Ele mesmo havia ensinado a importância de cuidar dos necessitados. Mas aqui ele ensina que há momentos únicos e especiais que não podem ser deixados de lado. Naquela ocasião, estar com ele e honrá-lo tinha um valor eterno, pois ele sabia que sua presença física entre eles estava chegando ao fim. É uma lição sobre o discernimento espiritual para entender as prioridades em certos momentos da vida. Às vezes, o que parece desperdício aos olhos dos homens é, na verdade, uma oferta sagrada aos olhos de Deus. Chegando ao versículo 12, Jesus revela algo ainda mais profundo. Ora, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Jesus interpreta o gesto daquela mulher como uma antecipação de seu próprio sepultamento. Na cultura judaica, era comum ungir os corpos antes de sepultá-los, mas neste caso, Jesus ainda estava vivo. Esse ato de unção foi profético, preparando-o simbolicamente para o que viria a acontecer. É como se a mulher tivesse, de alguma forma, captado a seriedade e o peso do momento, demonstrando um entendimento espiritual que nem os discípulos ainda possuíam. Finalmente, no versículo 13, Jesus afirma: em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será contado o que ela fez para a memória sua. Essa é uma declaração poderosa. Jesus garante que o ato dessa mulher será lembrado para sempre. E assim, ele a imortaliza na história do evangelho. Esse gesto aparentemente simples, mas cheio de amor e dedicação, torna-se um exemplo duradouro de devoção e entrega total. Ele ensina que o valor das ações não está apenas em seu impacto material imediato, mas na intenção e na profundidade espiritual que elas carregam. Ao longo desses versículos, vemos um contraste entre o pragmatismo dos discípulos e a devoção extravagante da mulher. Jesus deixa claro que, em momentos cruciais, o amor e a entrega sincera são mais importantes do que a razão fria e calculista. Ao seguir para o versículo 14, a cena muda abruptamente, e a narrativa nos leva de um ato de devoção e amor ao início de uma traição calculada. Mateus nos conta que então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes. Judas, um dos discípulos próximos de Jesus, aquele que havia caminhado com ele, testemunhado milagres e ouvido cada ensinamento, agora toma uma decisão drástica e sombria. Este é um dos momentos mais tristes na narrativa dos evangelhos, pois mostra que nem mesmo estar próximo fisicamente de Jesus é garantia de transformação do coração. Judas tinha a companhia de Jesus, mas seu coração estava voltado para outras ambições. No versículo 15, Judas pergunta aos sacerdotes: "Que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei?" Essa pergunta é reveladora. Judas não apenas decide trair Jesus, mas ele toma a iniciativa de ir aos sacerdotes e negociar sua traição.
Ele age de maneira fria e calculista, colocando um preço no Filho de Deus, como se fosse uma simples transação comercial. Os principais sacerdotes, por sua vez, oferecem a ele 30 moedas de prata. Esse valor é simbólico. No Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 21, versículo 32, 30 moedas de prata era o preço pago pela vida de um escravo que fosse ferido ou morto. Assim, o valor designado para a traição de Jesus é o de um escravo. Essa é uma profunda ironia, pois o Senhor do Universo, o Criador de todas as coisas, está sendo avaliado pelo preço de alguém insignificante aos olhos humanos. Aqui vemos o cumprimento de uma profecia do profeta Zacarias, que havia predito que o Messias seria traído por 30 moedas de prata. Esse detalhe nos lembra que, mesmo nos momentos mais sômbrios, Deus está no controle e os eventos seguem o plano redentor traçado desde o início. A traição de Judas não é um acaso. Ela faz parte de um propósito maior, embora Judas, em sua cegueira espiritual, não perceba o papel que está desempenhando. No versículo 16, lemos que, e desde então, Judas buscava uma boa ocasião para o entregar. Judas, agora com as 30 moedas em seu bolso, passa a observar e aguardar uma oportunidade para entregar Jesus aos líderes religiosos. Ele se torna um agente de conspiração, alguém que silenciosamente planeja a melhor hora para trair aquele que veio para lhe oferecer a vida eterna. Esse aguardar a ocasião é um símbolo da paciência calculista do pecado. Ele não age impulsivamente, mas espera o momento certo para causar o maior dano. A traição de Judas não foi um ato impulsivo, mas uma decisão deliberada, meditada e planejada. Esses 3 versículos nos trazem uma reflexão profunda sobre a natureza do coração humano e a força das escolhas. Judas estava tão próximo da luz, mas escolheu as trevas. Ele tinha ao seu alcance a verdade, mas escolheu o engano. Ele tinha um tesouro incomparável ao seu lado, mas preferiu o valor miserável de algumas moedas. Agora, no versículo 17, nos aproximamos do início de uma celebração que marcaria para sempre a história do cristianismo. O texto nos leva ao primeiro dia dos pães sem fermento, período da Páscoa, quando os judeus comiam pães sem fermento em lembrança da saída do Egito. Essa festa era carregada de simbolismo para os judeus, pois lembrava o livramento da escravidão no Egito. E Jesus, com pleno conhecimento do que se aproximava, decide celebrar esta Páscoa com seus discípulos, imbuindo-a de um novo significado que apontaria para o sacrifício definitivo. Os discípulos, então, perguntam a Jesus: "Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa?" Versículo 18. Aqui vemos a lealdade e o respeito dos discípulos, que, mesmo sem compreenderem a totalidade dos eventos que se aproximavam, seguem a orientação do Mestre. Jesus responde com uma instrução clara: "Ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: o Mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos." Versículo 19. Este certo homem provavelmente já conhecia Jesus e estava disposto a abrir sua casa para esta celebração. Podemos imaginar o quanto esse anfitrião se sentiu honrado, pois em seu lar seria realizada a última refeição que o Senhor teria com seus discípulos antes de seu sacrifício. No versículo 20, vemos que ao cair da tarde, Jesus se pôs à mesa com os 12. Este é um detalhe importante, pois ao anoitecer, o clima se torna mais íntimo, quase como uma despedida em família. Jesus não apenas instrui, mas compartilha esse momento com seus amigos mais próximos. Ele sabe que está prestes a ser entregue, e ainda assim decide ensinar, orientar e amar até o último instante. Então, no versículo 21, Jesus faz uma declaração inesperada e impactante: "Em verdade vos digo que um de vós me trairá." Imagine o peso desse momento. Os discípulos até então não tinham a menor suspeita de que entre eles estava um traidor. Essa afirmação de Jesus traz uma tensão ao ambiente, pois revela que ele sabia de cada pensamento, de cada intenção oculta, até mesmo da traição que estava sendo tramada no silêncio do coração de Judas. No versículo 22, os discípulos são tomados por uma profunda tristeza e começam a questionar um após o outro: "Porventura sou eu, Senhor?" A reação dos discípulos revela o quanto estavam perturbados e temerosos. Cada um deles tinha consciência de suas próprias fraquezas e limitações, e por isso perguntam com sinceridade, talvez temendo que, em algum momento de fraqueza, pudessem ter desviado do caminho. Jesus, então, no versículo 23, responde: "O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá."
Ao dividir o pão e o prato, Jesus reforça a proximidade e a cumplicidade entre eles, uma relação que torna a traição ainda mais dolorosa. Na cultura judaica, compartilhar a comida era um sinal de amizade e lealdade, e ao identificar o traidor com este gesto, Jesus expõe a profundidade da traição. Ela viria de um amigo, alguém que estava ao seu lado. No versículo 24, Jesus declara: "Em verdade o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Melhor lhe fora não haver nascido." Aqui, Jesus reafirma que sua missão se cumpriria conforme as Escrituras, mas enfatiza a gravidade do pecado da traição. Ele sabia que a sua morte era necessária, mas isso não eximia Judas de sua responsabilidade. A advertência de Jesus é tanto uma condenação quanto um chamado ao arrependimento, embora ele soubesse que Judas já estava determinado em seu coração. No versículo 25, Judas finalmente se manifesta, dizendo: "Porventura sou eu, mestre?" Jesus responde: "Tu o disseste." Aqui, a resposta de Jesus é direta, mas sem escândalo. Ele não expõe Judas diante dos outros, mas confirma com palavras simples que ele sabia do plano. Este é um dos momentos de maior tensão da narrativa. Judas sabe que foi descoberto, mas mesmo assim persiste em seu propósito. Seguindo para o versículo 26, o ambiente de tensão se mistura a um ato de profundo simbolismo. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: "Tomai, comei, isto é o meu corpo." Com esse gesto, Jesus transforma o pão em um símbolo de sua entrega. Ele estabelece um novo significado para a refeição pascal, onde o pão não é apenas um alimento, mas representa seu próprio corpo, que seria partido na cruz. No versículo 27, Jesus toma um cálice e, tendo dado graças, o entrega aos discípulos, dizendo: "Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão de pecados." Versículo 28. Aqui, Jesus sela um novo pacto com seus discípulos. O cálice de vinho passa a simbolizar seu sangue, o sacrifício definitivo que traria redenção. Jesus estava mostrando que, assim como o sangue do cordeiro havia poupado os israelitas da morte no Egito, o seu sangue traria salvação a todos os que crescem. No versículo 29, Jesus faz uma promessa: "E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de meu Pai." Este é um anúncio de esperança. Jesus deixa claro que a separação que estava para ocorrer não era o fim. Haveria um reencontro, uma celebração futura no reino de Deus. Essa declaração aponta para a esperança da ressurreição e do banquete eterno, onde ele e os seus seguidores se reunirão novamente em comunhão. Por fim, no versículo 30, lemos que, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Após essa última ceia, eles cantam um hino, uma prática tradicional nas celebrações judaicas, onde recitavam os salmos que exaltavam a fidelidade e a bondade de Deus. Essa despedida com um cântico carrega um simbolismo poderoso. Mesmo sabendo do sofrimento que enfrentaria, Jesus sai louvando, fortalecendo-se espiritualmente para o que estava por vir. Essa caminhada ao Monte das Oliveiras seria o prelúdio do maior sacrifício da história, onde a obediência e o amor de Cristo se manifestariam em sua plenitude. Após saírem para o Monte das Oliveiras, no versículo 31, Jesus se dirige aos discípulos com uma revelação dolorosa e direta. "Esta noite, todos vós vos escandalizareis de mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas." Aqui ele cita uma profecia de Zacarias, capítulo 13, versículo 7, anunciando que o rebanho, seus discípulos, seria disperso no momento em que ele, o pastor, fosse ferido. Jesus estava, mais uma vez, preparando-os para o que viria. Ele sabia que, diante do perigo, do medo e da confusão, seus discípulos não conseguiriam permanecer firmes ao seu lado. É um momento de sinceridade e realidade sobre a fraqueza humana. Jesus sabia das limitações deles e do quanto seriam provados. No versículo 32, porém, Jesus não deixa essa notícia difícil sem uma promessa. "Mas, depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia." Com essa afirmação, ele planta uma semente de esperança no coração dos discípulos. Ele deixa claro que, embora enfrentassem essa noite de escuridão e medo, ele ressuscitaria e se encontraria com eles novamente. Jesus aponta para um futuro de reconciliação e restauração. Esse detalhe sobre a Galileia é significativo, pois foi onde o ministério de Jesus começou.
Ele promete voltar para onde tudo começou, para que seus discípulos saibam que, mesmo com sua falha em permanecer ao seu lado, ele estará pronto para encontrá-los e recomeçar com eles. A resposta de Pedro vem logo em seguida, no versículo 33, demonstrando sua autoconfiança e seu desejo de ser fiel. Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Pedro, como sempre, se adianta e fala com firmeza. Ele não consegue conceber a ideia de que poderia negar Jesus, especialmente em um momento de necessidade. Ele acredita com toda sinceridade que sua lealdade é inabalável. Mas aqui, Pedro revela uma confiança que, embora pareça louvável, não está fundamentada na realidade da sua própria fragilidade humana. Sua segurança parece baseada em sua própria força, e não no entendimento daquilo que Jesus está prestes a enfrentar. Jesus, no entanto, conhece profundamente o coração de Pedro e suas limitações. No versículo 34, ele lhe diz: "Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes." Essa profecia é dura e clara. Jesus conhece o medo que tomará conta de Pedro e sabe que ele, apesar de suas intenções, não terá forças para resistir à pressão daquela noite. O número 3 na Bíblia frequentemente indica uma ação completa ou definitiva. E aqui Jesus prevê que Pedro negará conhecê-lo de maneira enfática, 3 vezes, antes que o galo anuncie a chegada do novo dia. É uma afirmação que revela a fraqueza humana diante de um perigo iminente, mesmo quando acompanhada do desejo sincero de fazer o bem. Pedro, no entanto, insiste. No versículo 35, ele responde com ainda mais veemência: "Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei." E todos os discípulos dizem o mesmo. Pedro reafirma sua lealdade, declarando-se pronto para morrer por Jesus se fosse necessário. A coragem dele é real, mas é uma coragem sem a compreensão total daquilo que estava prestes a acontecer. Ele, como os outros discípulos, subestima a intensidade da provação que viria. Neste momento, vemos que o grupo, embora unido e cheio de boas intenções, está longe de entender a profundidade da fraqueza humana que será revelada naquela noite. Esse diálogo entre Jesus e os discípulos nos ensina sobre a natureza humana, a fragilidade e a dependência que temos de Deus para enfrentar os momentos de dificuldade. As promessas e as declarações de fidelidade dos discípulos refletem um desejo sincero, mas sem a total compreensão da força que somente a graça de Deus pode oferecer. Jesus, ao prever tanto sua ressurreição quanto as falhas dos discípulos, demonstra seu amor e misericórdia. Ele sabia que todos o abandonariam, mas também sabia que seu amor os restauraria, mesmo após o fracasso. Nos versículos que seguem, Mateus nos conduz ao jardim do Getsêmani, um lugar de pressões profundas, onde Jesus enfrenta uma batalha interna de angústia e obediência. Chegando ao Getsêmani, conforme o versículo 36, Jesus diz aos discípulos: "Assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar." Neste momento, Jesus se afasta com a intenção de buscar a Deus em oração, sabendo que a hora do seu sofrimento se aproxima. Ele pede aos discípulos que fiquem e aguardem, demonstrando sua humanidade, seu desejo de ter a companhia daqueles que lhe eram próximos em um momento de tanta angústia. No versículo 37, Jesus leva consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, seus discípulos mais íntimos. E o texto nos revela que começou a entristecer-se e a angustiar-se. Essa escolha de levar os 3 discípulos mais próximos mostra que, em sua humanidade, Jesus desejava o apoio daqueles com quem tinha mais afinidade e intimidade. Ele começa a experimentar uma tristeza profunda, uma angústia que vai além do que qualquer ser humano pode imaginar, pois ele sabe o que o aguarda: a dor física da crucificação, mas mais ainda, o peso do pecado de toda a humanidade sobre seus ombros. No versículo 38, ele se volta para os 3 discípulos e diz: "A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo." Estas palavras são um desabafo sincero, uma expressão honesta da sua dor e da intensidade da batalha interna que estava travando. Jesus, embora sendo divino, também é plenamente humano, e sua tristeza é tão profunda que quase o leva à morte. Ao pedir que vigiassem com ele, Jesus está buscando apoio, um sinal de que a oração e a presença dos outros são importantes até mesmo para o Filho de Deus em um momento de sofrimento. No versículo 39, Jesus se afasta um pouco, prostrando-se com o rosto em terra e ora: "Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres."
Essa oração é a expressão mais pura e intensa de submissão e obediência ao Pai. Ao falar do cálice, Jesus faz referência ao sofrimento que estava prestes a enfrentar, uma imagem bíblica que remete à ira divina e ao juízo de Deus sobre o pecado. Ele, em sua humanidade, expressa o desejo de evitar essa dor, mas também submete sua vontade à do Pai, mostrando sua plena obediência e entrega ao plano redentor. Ao retornar aos discípulos no versículo 40, Jesus os encontra dormindo e, dirigindo-se a Pedro, pergunta: "Então, nem uma hora pudestes vigiar comigo?" Aqui, Jesus expressa uma certa tristeza e desapontamento. Pedro, que havia jurado que nunca abandonaria Jesus, não consegue sequer manter-se acordado para orar. Esse momento expõe a fragilidade humana e a incapacidade dos discípulos de compreender a seriedade do momento. A pergunta de Jesus a Pedro é um lembrete gentil, mas ao mesmo tempo uma advertência sobre a importância da vigilância espiritual. No versículo 41, Jesus exorta os discípulos: "Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca." Aqui, Jesus lhes dá uma instrução fundamental para a vida cristã: a necessidade de vigilância e oração para resistir às tentações. Ele reconhece que a intenção deles era boa, o espírito está pronto, mas que a natureza humana é frágil e sujeita a falhas, a carne é fraca. Esse é um ensinamento que se aplica a todos nós. A oração e a vigilância são essenciais para resistir às tentações e superar as nossas limitações. Jesus volta a se afastar para orar, conforme o versículo 42, e repete sua súplica: "Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade." Nessa segunda oração, ele demonstra uma aceitação ainda mais profunda da vontade de Deus. Ele percebe que o caminho da cruz é inevitável e sua oração se torna uma rendição completa, sem qualquer condição. Jesus não está apenas aceitando a morte, mas todo o peso que ela trará: o sofrimento, a separação momentânea do Pai e a carga de pecado da humanidade. No versículo 43, ao retornar, ele encontra os discípulos novamente dormindo, pois seus olhos estavam pesados. A expressão de Mateus revela a exaustão física dos discípulos, mas também pode simbolizar a incapacidade deles de compreender o que realmente estava em jogo naquele momento. Eles estão presos às suas limitações humanas, e mesmo com a melhor das intenções, não conseguem permanecer despertos em um dos momentos mais cruciais. No versículo 44, Jesus se afasta pela terceira vez e ora mais uma vez, repetindo as mesmas palavras. Essa repetição enfatiza a intensidade da batalha interna de Jesus. A persistência na oração mostra sua completa rendição ao plano divino e também sua busca por força e consolo para enfrentar o que estava por vir. É um momento de profunda comunhão entre Jesus e o Pai, em que ele se entrega completamente, aceitando o papel de Salvador com plena consciência do que isso exigirá. Ao voltar pela última vez, no versículo 45, Jesus encontra os discípulos dormindo ainda mais profundamente. Ele então diz: "Agora dormi e descansai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores." A expressão de Jesus aqui é quase resignada. Ele reconhece que a hora chegou e que o destino está selado. Há uma ironia em suas palavras, pois o descanso que ele menciona é apenas momentâneo, já que logo enfrentarão os eventos mais angustiantes de suas vidas. Finalmente, no versículo 46, Jesus os desperta com uma última exortação: "Levantai-vos, vamo-nos, eis que é chegado aquele que me trai." Jesus, já consciente da chegada de Judas e dos soldados, encara o momento de frente. Ele não foge, não hesita. Ao contrário, ele toma a iniciativa, chamando seus discípulos para se levantarem e irem ao encontro do traidor. Essa atitude mostra sua disposição e coragem em cumprir sua missão até o fim. Mesmo sabendo da traição e do sofrimento que o aguardavam, Jesus enfrenta a situação com dignidade e determinação, reafirmando sua entrega voluntária ao plano de salvação. No versículo 47, enquanto Jesus ainda falava com seus discípulos, chega Judas, acompanhado por uma grande multidão armada de espadas e porretes, enviada pelos principais sacerdotes e anciãos do povo. Essa multidão representa o aparato religioso e político que se levantou contra Jesus, revelando a seriedade com que os líderes religiosos viam sua captura. O uso de armas e a quantidade de pessoas indicam que eles estavam preparados para enfrentar resistência, embora Jesus jamais tivesse demonstrado qualquer inclinação para a violência.
A presença de Judas liderando esse grupo é significativa e trágica, pois ele, um dos 12, agora assume o papel de traidor, de guia daqueles que vêm prender o próprio Messias. No versículo 48, lemos que Judas havia combinado um sinal com eles, dizendo: "Aquele a quem eu beijar, esse é, prendei-o." O beijo, um gesto de afeto e amizade na cultura judaica, torna-se, nas mãos de Judas, um símbolo de traição e falsidade. Este sinal é uma ironia amarga, um ato de carinho usado para entregar o próprio Salvador. O beijo, em vez de expressar lealdade, agora revela a mais profunda das traições e demonstra que Judas tentou esconder sua traição sob o disfarce de uma relação íntima. Então, no versículo 49, Judas se aproxima de Jesus e o saúda: "Salve, mestre!" E o beija. Judas o chama de mestre, uma expressão de respeito, mas que aqui soa vazia e hipócrita. Esse momento é carregado de tensão e dor. Jesus, que sempre soube do coração de Judas, agora experimenta a dor da traição em sua máxima expressão. O beijo, que deveria ser um símbolo de paz e respeito, torna-se um símbolo de infidelidade e engano. No versículo 50, Jesus responde a Judas com uma frase surpreendente: "Amigo, aqui vieste." Mesmo neste momento de traição, Jesus o chama de amigo, mostrando seu amor e compaixão até mesmo pelo traidor. Sua pergunta pode ser vista como uma última oportunidade para Judas refletir sobre o que está fazendo. Jesus não reage com raiva, mas com uma calma que reflete sua compreensão plena do que estava para acontecer e de que tudo fazia parte do plano de Deus. No versículo 51, um dos que estavam com Jesus, identificado em outros evangelhos como Pedro, saca a espada e golpeia o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Este gesto impulsivo de Pedro demonstra o zelo que ele tinha por Jesus, mas também a incompreensão da natureza do reino de Deus. Pedro, como muitos dos discípulos, ainda nutria uma visão de um Messias que usaria força para vencer seus inimigos, e sua ação reflete o impulso humano de responder violência com violência. No versículo 52, Jesus repreende Pedro, dizendo: "Embainhe a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão." Com essa declaração, Jesus deixa claro que o uso da violência não é o caminho do seu reino. Ele rejeita completamente a ideia de defender-se com força física e ensina a seus seguidores uma lição eterna. Aqueles que recorrem à violência vivem e morrem por ela. Jesus não precisaria de espadas humanas para cumprir sua missão, pois ele estava entregando sua vida voluntariamente. Em seguida, no versículo 53, Jesus revela a verdadeira dimensão do seu poder ao dizer: "Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me enviaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos?" Ao falar de legiões de anjos, Jesus aponta para um poder celestial inigualável que estava ao seu alcance, mas que ele escolheu não usar. 12 legiões equivaleriam a cerca de 72 mil anjos, um número vasto e poderoso. No entanto, Jesus escolhe a via da obediência e do sacrifício, mostrando que seu reino não é estabelecido pela força, mas pela entrega. Esse momento destaca a diferença entre o poder humano e o poder de Deus. No versículo 54, Jesus pergunta: "Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve acontecer?" Aqui ele afirma que tudo o que estava acontecendo fazia parte do plano de Deus, conforme profetizado nas Escrituras. Jesus estava consciente de que seu sofrimento e morte não eram acidentais, mas parte do plano redentor estabelecido desde os tempos antigos. Ele se coloca em total submissão ao Pai, priorizando o cumprimento das Escrituras sobre qualquer desejo humano de autopreservação. No versículo 55, Jesus se dirige à multidão e pergunta: "Saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias eu me assentava no templo ensinando, e não me prendestes." Essa pergunta é uma crítica direta à hipocrisia dos líderes religiosos. Jesus destaca a injustiça do momento, pois ele sempre esteve entre eles, ensinando publicamente e nunca foi considerado uma ameaça violenta. Ao prendê-lo à noite, eles agiam com duplicidade, temendo a reação popular e tentando esconder suas ações injustas sob a escuridão. Finalmente, no versículo 56, Mateus relata: "Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram." Aqui temos o cumprimento da profecia de Zacarias, que Jesus mencionara anteriormente, de que o pastor seria ferido e as ovelhas dispersas. Os discípulos, em meio ao medo e confusão, abandonam Jesus, revelando a fragilidade humana em sua plenitude.
Esse abandono não é apenas uma ação física, mas também simboliza a solidão e a carga que Jesus suportaria sozinho, carregando sobre si o pecado da humanidade. No versículo 57, Jesus é conduzido até a casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde os escribas e anciãos já estavam reunidos. Este encontro era uma reunião do Sinédrio, o conselho religioso judaico que tinha autoridade sobre questões civis e religiosas. Embora fosse noite, algo incomum para um julgamento, esse tribunal estava reunido com um propósito claro: condenar Jesus. A pressa e a urgência em realizar esse julgamento durante a noite mostram a intenção de evitarem a multidão e possíveis reações populares, pois muitos ainda viam Jesus como um profeta. No versículo 58, Mateus nos informa que Pedro seguiu Jesus de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e entrou, sentando-se com os guardas para ver o desfecho. Pedro, embora tivesse fugido inicialmente junto com os outros discípulos, ainda estava curioso e preocupado com o que aconteceria a Jesus. Ele se mantém à distância, talvez por medo de ser reconhecido, mas ao mesmo tempo desejando acompanhar os acontecimentos. Este detalhe prenuncia a negação de Pedro, pois ele se coloca em uma posição onde, embora próximo, está espiritualmente distante, hesitante e com medo. No versículo 59, o texto nos revela as intenções maliciosas dos líderes religiosos. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio buscavam algum testemunho falso contra Jesus para o condenarem à morte. Este é um ponto crucial. O sinédrio não estava reunido para fazer justiça ou buscar a verdade, mas com o objetivo explícito de condenar Jesus à morte. Eles estavam dispostos a recorrer a qualquer meio, até mesmo a falsos testemunhos, para atingir seu propósito. Isso revela a corrupção e a hipocrisia da liderança religiosa da época, que deveria zelar pela justiça e integridade. No versículo 60, lemos que muitos testemunhos falsos foram apresentados, mas não encontraram nada. A incapacidade de encontrar uma acusação coerente ou uma prova sólida reflete a integridade de Jesus e a falsidade das acusações. Ainda que várias pessoas tenham tentado acusá-lo, as acusações eram inconsistentes, e nenhuma delas era suficientemente convincente para garantir uma condenação. Isso mostra que, apesar de todos os esforços para incriminá-lo, Jesus era inocente, e as próprias acusações se mostravam vazias. No entanto, ainda no versículo 60, surgem duas testemunhas que finalmente trazem uma acusação que o Sinédrio julga ser suficiente. No versículo 61, elas dizem: "Este disse: posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Essa declaração foi uma distorção das palavras de Jesus. Em João capítulo 2, versículo 19, Jesus havia dito algo semelhante, mas estava se referindo ao seu próprio corpo, prevendo sua morte e ressurreição ao 3º dia. Ao usar essas palavras fora de contexto, os líderes religiosos tentam construir uma acusação de blasfêmia, alegando que ele estava ameaçando o templo sagrado, símbolo central da fé judaica. No versículo 62, o sumo sacerdote se levanta e pergunta a Jesus: "Nada respondes ao que estes depõem contra ti?" Este é um momento de intensa expectativa, pois o sumo sacerdote espera que Jesus responda às acusações e talvez se defenda. Porém, no versículo 63, lemos que Jesus guardou silêncio. Esse silêncio de Jesus é significativo, pois ele escolhe não se defender, cumprindo a profecia de Isaías que dizia: "Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca." Isaías capítulo 53, versículo 7. Jesus se mantém firme, sabendo que este era o caminho que ele deveria seguir e que a sua defesa não era necessária, pois sua entrega ao Pai era completa. Ainda no versículo 63, o sumo sacerdote o pressiona ainda mais, dizendo: "Conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus." Esta é uma pergunta direta e crucial, pois o sumo sacerdote tenta forçar Jesus a afirmar algo que poderia ser usado contra ele como uma declaração de blasfêmia. A pergunta de Caifás vai ao centro da identidade de Jesus. Ao exigir uma resposta, ele quer que Jesus se incrimine ao afirmar que é o Messias, o que, aos olhos do Sinédrio, justificaria uma condenação. No versículo 64, Jesus finalmente responde: "Tu o disseste. Além disso, eu vos digo que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu." Esta resposta de Jesus é poderosa e solene. Ele não apenas confirma sua identidade, mas também faz referência a profecias messiânicas do Antigo Testamento, especialmente de Daniel,
onde o Filho do Homem é descrito como um ser divino que vem nas nuvens e está à direita de Deus. Daniel capítulo 7, versículo 13. Ao dizer isso, Jesus se coloca como o Messias e o juiz final, aquele que julgará o mundo. Sua resposta não é apenas uma declaração de quem ele é, mas também uma proclamação de sua autoridade divina e do seu papel no juízo final. No versículo 65, ao ouvir essa declaração, o sumo sacerdote rasga as próprias vestes e diz: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a blasfêmia. Esse ato de rasgar as vestes era um gesto tradicional de indignação e luto entre os judeus, feito quando se ouvia algo considerado ultrajante, como a blasfêmia. Para o sumo sacerdote, essa afirmação de Jesus era um insulto a Deus, pois aos olhos deles, ele estava se colocando no lugar de Deus. No entanto, essa acusação de blasfêmia era irônica, pois Jesus realmente era o Filho de Deus, mas a dureza de coração dos líderes religiosos os impedia de reconhecer essa verdade. No versículo 66, Caifás se volta para o conselho e pergunta: que vos parece? E eles respondem: é réu de morte. Esta resposta revela que o Sinédrio estava unânime em condenar Jesus à morte. Aos olhos deles, Jesus havia cometido um crime capital ao afirmar ser o Filho de Deus. Mas eles ignoravam que estavam rejeitando o próprio Messias que tanto aguardavam. Finalmente, nos versículos 67 e 68, lemos sobre o tratamento brutal e humilhante que Jesus começa a sofrer. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Este ato de violência e humilhação reflete o desprezo e a rejeição que Jesus estava enfrentando. Eles cuspiram nele, uma atitude de profundo desprezo na cultura judaica, e lhe bateram, zombando da sua identidade de Messias. Ao pedirem que ele profetizasse, estavam ironizando sua condição de profeta e zombando de sua divindade. Esses versículos mostram a profundidade da rejeição que Jesus enfrentou, mesmo diante daqueles que eram os líderes espirituais de Israel. Ele foi tratado com ódio e desprezo, suportando calúnias, falsas acusações e violência, mas permaneceu firme em seu propósito. Nos versículos que seguem, a narrativa muda para Pedro, que está no pátio enquanto o julgamento de Jesus acontece. No versículo 69, uma criada se aproxima de Pedro e diz: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Esse reconhecimento inesperado coloca Pedro em uma posição de grande tensão. A criada, provavelmente uma serva dos que estavam presentes no julgamento, o identifica como um dos seguidores de Jesus. Pedro, porém, não estava preparado para essa confrontação. Ele ainda estava dominado pelo medo, o que o leva a tomar uma decisão que contrasta com sua promessa de lealdade a Jesus feita poucas horas antes. No versículo 70, Pedro nega pela primeira vez, dizendo: não sei o que dizes. Essa primeira negação é uma tentativa de evitar o confronto direto, talvez esperando que a criada desistisse de questioná-lo. É um momento de fraqueza humana, em que Pedro, movido pelo medo da prisão e da possível execução, tenta se distanciar de Jesus. Sua negação é evasiva, como se ele estivesse confuso ou como se não entendesse do que estava sendo acusado. Nesse momento, Pedro, que havia dito que nunca abandonaria Jesus, opta por preservar sua segurança. No versículo 71, Pedro se retira para o pórtico, talvez na esperança de escapar de mais questionamentos. Mas outra criada o vê e diz aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. A segunda acusação é mais direta e pública, pois agora não é apenas uma criada que o questiona, mas ela chama a atenção dos que estavam por perto. Essa acusação coloca Pedro em uma posição ainda mais desconfortável, pois ele sabe que qualquer associação com Jesus poderia colocá-lo em perigo imediato. No versículo 72, Pedro nega novamente, agora com juramento, dizendo: não conheço tal homem. Essa segunda negação é mais enfática do que a primeira. Ele não apenas nega conhecer Jesus, mas faz um juramento, o que, na cultura judaica, era uma maneira de dar mais peso às suas palavras. Pedro está tentando convencer as pessoas de que não tem relação com Jesus, afastando-se ainda mais do Mestre. Esse juramento enfatiza o grau de medo e pressão que Pedro estava enfrentando. Seu coração, dividido entre o medo e a lealdade, cede mais uma vez à fraqueza. No versículo 73, depois de um breve intervalo, alguns dos que estavam ali se aproximam de Pedro e dizem: verdadeiramente tu também és um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Aqui, vemos que o sotaque galileu de Pedro o entrega,
pois ele é identificado pela maneira como fala. A Galileia tinha um sotaque peculiar, o que tornava difícil para os galileus se misturarem com os habitantes da Judéia sem serem reconhecidos. Essa terceira acusação coloca Pedro em uma situação em que ele não tem mais como escapar facilmente, pois agora ele está sendo reconhecido com base em algo que não pode controlar, seu próprio sotaque. No versículo 74, em uma resposta desesperada, Pedro começa a praguejar e a jurar: "Não conheço esse homem." Essa terceira negação é a mais intensa. Pedro, em um estado de completo desespero, recorre a maldições e juramentos para afastar qualquer suspeita de sua ligação com Jesus. Ele nega não apenas com palavras, mas agora se envolve numa atitude de rejeição completa, como se estivesse disposto a fazer qualquer coisa para proteger sua vida. Nesse momento, Pedro está distante de sua própria identidade e da sua promessa anterior de fidelidade a Jesus. Ele foi vencido pelo medo e pelo pânico. Imediatamente após essa terceira negação, o galo cantou, conforme lemos ainda no versículo 74. Esse som é um sinal que cumpre a profecia que Jesus fizera poucas horas antes, de que Pedro o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. O canto do galo simboliza o início de um novo dia, mas também marca um ponto de crise espiritual e emocional para Pedro, pois ele se dá conta do que fez. No versículo 75, Pedro se lembra das palavras de Jesus: "Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes." Esse momento de lembrança é profundo e devastador. Pedro finalmente percebe a extensão de sua negação e traição. O que ele acreditava ser impossível, negar seu mestre e amigo, se concretizou. A realidade de sua própria fraqueza o atinge com toda a força, e ele é tomado pelo remorso e pela vergonha. O versículo se encerra com uma cena carregada de emoção. "E saindo dali, chorou amargamente." O choro amargo de Pedro não é apenas de tristeza, mas de arrependimento profundo. Ele havia falhado em seu compromisso com Jesus, e agora sente o peso da sua própria fragilidade. Esse momento de dor, porém, marca o início de um processo de transformação em Pedro. Seu arrependimento sincero o prepara para o perdão e para uma restauração que Jesus oferecerá após a ressurreição. O choro de Pedro representa a consciência de sua humanidade e uma abertura para a graça divina que o aguardaria mais adiante. Nos versículos finais do capítulo 26 de Mateus, a narrativa se desloca para o julgamento de Jesus perante o Sinédrio e a confirmação de sua condenação pelas autoridades religiosas. Este julgamento ilegal, realizado durante a noite e sem os devidos procedimentos da lei judaica, expõe a corrupção e a falta de justiça dos líderes religiosos, movidos pela urgência de silenciar Jesus. Logo após a negação de Pedro e seu arrependimento, Jesus permanece em silêncio diante de seus acusadores. Ele já havia sido alvo de agressões e humilhações, como cuspidas, tapas e zombarias. Seus algozes exigiram que ele profetizasse quem o havia agredido, em uma atitude de escárnio que demonstra o desprezo absoluto que aqueles homens sentiam por ele. Essa humilhação é significativa, pois Jesus, o próprio Filho de Deus, suporta o escárnio e a rejeição sem reagir, cumprindo em cada gesto as profecias do servo sofredor de Isaías. Durante o julgamento, Jesus se mantém firme e silencioso, uma expressão de sua plena submissão ao propósito divino. Seu silêncio não é de fraqueza, mas de autoridade e convicção em cumprir o plano de salvação. Ele sabia que aquelas acusações e a violência que sofria faziam parte do sacrifício necessário para a redenção da humanidade. Seu sofrimento, portanto, não era apenas físico, mas também espiritual e emocional, pois ele carregava o peso da rejeição e do desprezo por aqueles a quem veio salvar. Com sua condenação confirmada, o capítulo 26 termina de forma sombria, deixando claro que Jesus estava totalmente entregue nas mãos dos homens que o desprezavam. Porém, esse silêncio e entrega voluntária são, paradoxalmente, o início da vitória que seria revelada na cruz e na ressurreição. A fidelidade de Jesus ao plano do Pai e sua disposição em suportar tudo por amor à humanidade demonstram a profundidade do seu compromisso com a salvação de cada pessoa. Este capítulo termina sem uma resolução imediata para o sofrimento de Jesus, preparando o leitor para os eventos que se sucederão na crucificação. Assim, o capítulo 26 de Mateus é um prelúdio do sacrifício redentor de Jesus, que ao suportar as trevas da traição, da negação e da injustiça, ilumina o caminho para a esperança da ressurreição e da reconciliação com Deus.
Cada detalhe da narrativa reafirma que Jesus não foi uma vítima impotente, mas o cordeiro voluntário, pronto para dar sua vida em cumprimento ao plano eterno de Deus para a salvação. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds, faixa The Storyteller, música por 5sounds.com, voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários expositivos. Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. R.N. Champlin, editora Agnus. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.